Gente, vamos falar do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, o alvo, aliás, a Gleisi foi para cima dele com tudo no Twitter, porque ele hoje participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele falou, olha, o processo do juro, ele é técnico, eu não consigo dizer quando é que vai cair, mas eu estou vendo que as coisas estão no rumo certo. Dá uma olhada. O que é necessário para promover a queda de juros? A gente olha essas três coisas. A parte fiscal, ela faz com que a expectativa de inflação caia. Eu mostrei o efeito grande que teve aqui, né, quando foi adotado o teto de gastos, foi adotado e foi aprovado o teto de gastos. A gente tem uma parte importante, né, vamos dizer assim, da estabilidade institucional também, que ajuda. A gente tem a parte da inflação corrente e a gente tem uma parte da própria dinâmica de inflação, né, que com a taxa de juros alta, ela vem, né, melhorando ao longo dos tempos. Então, eu não tenho capacidade, mesmo porque eu sou um voto de 9, de dizer quando isso vai acontecer, mas eu acho que a gente tem explicado que é um processo técnico, que tem o seu tempo e que as coisas têm caminhado, né, no caminho certo. Vem para cá ele, o homem de milhões, o Aod Cunha e também o Fernando Nakagawa, que está aqui com a gente já posicionadíssimo. E espero eu, né? Ou não temos Fernando Nakagawa? Ah, meu Deus, ele está vindo para cá. Cara, o Nakagawa vai fazer o Aod Cunha, que vale milhões. Aod, conta quanto vale a sua hora de trabalho. Aqui tô brincando. E o Nakagawa, assim, tá vindo, entendeu? Tô nem aí para ele, a gente vai conversando nós dois aqui. Aod, que tal, né? Imagino que você tenha acompanhado com alguma atenção a fala do Campos Neto, a repercussão, a reação foi imediata. Vou para pegar alguns dos termos a menos utilizados aqui pela Gleisi Hoffmann, enquanto a audiência ainda estava correndo. E, obviamente, que eu estou navegando no campo da ironia aqui, né? Ela diz o seguinte, né? Justificativa de Campos Neto para juros pornográficos é que os rentistas somos todos nós. E ainda comemora que nunca se subiu tanto juro em ano eleitoral. Onde é que já se viu? Segue ela. Meu filho, o povo é trabalhador, precisa de emprego, renda e juro decente para pagar suas dívidas, para sair do sufoco. Meu filho, o povo é trabalhador, juros pornográficos. Ele até disse, olha, eu estou vendo que as coisas estão indo no rumo certo, mas não tem como garantir quando é que vai cair os juros. Quem estava esperando queda nesse primeiro semestre, acho que está tirando o cavalinho da chuva, né? Boa tarde, Dani, quem nos assiste. Eu acho que sim, Dani. Nós, inclusive, conversamos, acho que mais de uma vez aqui, falando sobre essas projeções, que os últimos dados levam a crer que a probabilidade maior de início de redução dos juros está aí para o início do segundo semestre, alguma coisa próxima disso. Eu acho que eu vi vários trechos, né, da fala, né, da audiência com o Roberto Campos Neto, com o presidente do Banco Central, e acho que ele foi bastante claro, ele respondeu tecnicamente as perguntas, é o papel dele, né? Políticos estavam ali também para fazer questionamentos, cumprindo com o seu papel, mas eu acho que ele foi muito claro sobre a importância de continuar uma trajetória de redução da inflação e todas as frentes que ele comentou, seja no cenário fiscal, seja na redução da inflação atual, elas devem trabalhar para que as expectativas de inflação para o próximo ano sejam reduzidas e aí sim o Banco Central vai começar a reduzir os juros. E acho que também quando ele foi provocado sobre o custo de taxas de juros mais altas, que isso beneficia rentistas, ele foi muito direto em relação ao fato de que inflação mais alta ela atinge principalmente as classes de renda mais baixa, os pobres, são aqueles que não têm recursos para fazer aplicações e que recebem o seu salário e precisam comprar bens, mercadorias, serviços que sobem diariamente. Então, eu acho que do ponto de vista técnico ele foi bem, cumpriu esse papel, mesmo quem não tenha gostado de efetivamente ele não ter dado nenhum sinal mais claro de que os juros vão ser reduzidos de uma maneira mais rápida. Gente, atrasado, né? Mais uma vez, atrasado, chega aqui o Fernando Nakagawa, que, né, assim como o juro, está resistindo, né? Fala assim, gente. A estar no lugar em que a maioria das pessoas acha que ele tem que estar. Por que eu falo a maioria? Porque saiu pesquisa aí mostrando que 70 e tantos % da população apoia a queda ou a cobrança da queda dos juros. E o Naka,
o Yuri Pita tá de enxaqueca. Beijo, querido, se você estiver assistindo a gente. Naka, o Campos Neto não conseguiu aplacar, me parece, a sanha da política. Você acompanhou, viu que ele começa num tom, acaba depois se soltando mais. Em termos de minimizar, talvez, o ataque frontal que uma ala do PT e da base do governo está fazendo ao presidente do Banco Central, você acha que isso resolveu? As críticas foram feitas, mas eu acho que ele, como presidente da autoridade monetária, se saiu muito bem no papel de não cair nas provocações. Ele teve um comportamento, como a Udi mencionou, muito técnico. Conta aí um barraquinho memorável, algo que possa entrar na faixa da tarde e que não agrida os ouvidos refinados do Aodi. A gente teve o senador Cid Gomes, levou uma lousa, mostrou ali a diferença de inflação no Brasil, no juro Brasil, nos Estados Unidos, mostrou como diferente eram as situações e, ao fim e ao cabo, entregou um boné, entregou para ele, para o Roberto Campos Neto, dizendo, olha, bota o boné e pede para sair. Nossa, foi o meme pronto. Ele levou... Meme não, né? Foi uma atuação meio para a internet. Mas, enfim, eu acho que tivemos vários... Nossa, ele entregou um boné falando pede para sair. Um boné de uma instituição financeira. E houve uma série de situações de provocação. Mas ele se agarrou ao discurso técnico, às razões técnicas, aos argumentos técnicos e manteve ali, de maneira bastante clara, a linha de argumentação. Ele reconhece que houve uma melhora no cenário fiscal, uma indicação de melhora no cenário fiscal. Ainda não dá para dizer quando o juro vai cair, mas a gente caminha gradualmente para este cenário. E ele deixou muito claro um outro aspecto muito importante. Para ele, Roberto Campos Neto, a experiência internacional mostra que países que mudam a meta de inflação tem problemas na ancoragem das expectativas. Então, ele deixou muito claro que se o governo quiser alterar a meta de inflação, há uma discussão se muda o número, se amplia o horizonte, mas ele disse que se houver uma alteração, como houve em outros países, deu exemplos como na Argentina e Turquia, péssimos exemplos, obviamente, de manejo da política monetária, isso piora o quadro de inflação. Então, ao invés de melhorar, você pode piorar. E no comecinho, aí falando de uma coisa mais comportamental, assim, no começo eu senti ele bastante, assim, ansioso, falava bastante rápido, e Roberto Campos Neto, como já está há bastante tempo no cargo, você percebe, quando ele está mais ansioso, ele fala mais rápido. E no comecinho da audiência, ele estava mais ansioso. Acelerado. Depois ele acabou... Exatamente, depois ele se soltou. Mas, assim, eu acho que o comportamento dele se segurou, de fato, na argumentação técnica com esses dois recados. O juro pode cair, mas para isso é preciso continuar este avanço da discussão sobre as contas públicas. E outra coisa mudar a meta vai atrapalhar. Gente, eu estou buscando aqui o vídeo para a gente poder mostrar, porque tem uma série de registros já aqui. Sim, eu estou tentando, Igor, estou aqui falando com vocês e com o meu editor-chefe. Eu estou tentando ver se a gente consegue catar a hora exata em que isso aconteceu, se isso em algum momento é registrado aqui pela TV. Senado, ainda não encontrei, mas tudo bem, os registros são fartos. A gente já vai conseguir, eu queria mostrar aqui exatamente essa cena. Agora, Aodi, eu queria um pouco da sua avaliação aí sobre essas tensões, né? Como o Naka falou, ele se portou bem, se saiu bem, mas a gente termina o país com a sinalização muito clara por essa cena que o Naka está trazendo, que o clima não vai arrefecer, né? É esse mesmo. Eu acho que sim, porque as projeções, né, pelo comportamento de trajetória, principalmente expectativa de inflação, uma tramitação que ainda vai demorar algum tempo do arcabouço fiscal para ser aprovado, tudo isso leva a crer que a gente não deve ter nas próximas, eu diria, pelo menos 2 reuniões do Banco Central, uma redução dos juros. E aí vai se esperar de novo, provavelmente, uma elevação desse tom, né, do debate, principalmente na arena política. Eu vejo o Roberto Campos Neto e o Banco Central bastante firme e convencidos de que estão no caminho certo. Então, eu não imagino também que esse aumento de tensão política vá fazer o Banco Central mudar de opinião e mudar de política, né? O que talvez jogue um pouco mais de incerteza mais para frente, eu diria, olhando lá para 2024, 2025, é se essa disputa agora vai fazer com que o governo, na próxima indicação para o Banco Central, faça alguma mudança, né, de perfil, né? Tudo indica que talvez faça. E aí isso, o mercado também vai ter um outro tipo de debate, um outro tipo de precificação no mercado. Mas agora, o que eu vejo Banco Central persistindo nessa trajetória,
barulho político nos próximos meses, mas sem mudar efetivamente uma redução antecipada de taxa de juros.